Votos cordiais de saúde e paz a todos, aos amigos do Ninarueira, aqueles que fazem, aqueles que frequentam. Desejamos esses votos, em especial nesses dias. Temos a responsabilidade de falarmos hoje sobre um tópico do Livro dos Médiuns, que versa sobre os médiuns falantes, onde buscaremos tocar em alguns pontos que acreditamos ser esclarecedor, porque é de fato necessário nós estudarmos, porque na medida em que estudamos e adquirimos o conhecimento, nos tornamos livres das próprias mistificações, no qual durante tantos séculos nos prendemos. Para falarmos sobre a mediunidade, em especial os médiuns falantes, é de bom alvitre que possamos reestruturar esse caminho do raciocínio, porque a pergunta fundamental quando se fala em mediunidade não é necessariamente o tipo nem aquilo que caracteriza a mediunidade, mas é acima de tudo irmos para aquilo que é de fundamental. Ora, se o médium é aquele que é o intermediário, né, entre o mundo espiritual e o mundo material, a pergunta que deve ser feita de fato é se há espíritos. E aí sim, na medida em que nós conseguimos atingir o entendimento de que a realidade do espírito de fato é concreta, nós agora precisamos passar para um segundo estágio de questionamento se é possível a comunicação desses espíritos. Posteriormente, tendo essas duas teses anteriores sendo confirmadas, deveremos buscar entender os tipos de mediunidade, como elas se expressam. Daí a pergunta fundamental que devemos realmente fazer e nos preocuparmos é se há espíritos. E essa conduta é uma conduta adotada pelo codificador da doutrina espírita, tendo em vista que se nós não passarmos por este crivo da razão, pelo critério da investigação, essa investigação, inclusive, que não pode ser tendenciosa, nós estaremos incorrendo em antigos erros, porque passaremos a acreditar nas coisas simplesmente por acreditar, sem passarmos pelo bom senso e pela razão, no qual o mestre Lyonês nos convoca em todos os seus escritos. Então não podemos unicamente aceitar, é preciso investigar. E foi exatamente este o papel, e obviamente nos níveis de conhecimento que a doutrina e o próprio conhecimento humano nos possibilita. Então, para falarmos da mediunidade, repetimos, a pergunta fundamental a ser respondida é: há espíritos? Será que de fato nós que aqui nos encontramos, ao largarmos o corpo físico, voltaremos ao plano espiritual como um ser único, uma individualidade consciente, levando os seus desejos, levando os velhos hábitos, assim como a vontade, a tal ponto de expressarmos a nossa saudade e termos a condição de retornarmos, entre aspas, para nos comunicarmos com alguém? Então, é preciso refletir sobre essa realidade. E aí nós iremos encontrar, desde as antigas sociedades ou culturas, essa questão do culto a estes que partiram, já apontando uma ideia desde cedo da existência, né, dessa crença da continuidade de algo que transcenderia a matéria. E aí nós iremos desde os povos antigos, em todo o contexto das culturas, seguindo até os dias de hoje, ainda assim encontraremos essa realidade. Mas dentro da cultura judaico-cristã, em especial do Novo Testamento, encontraremos inúmeros relatos, inclusive, da comunicação de espíritos que se apresentavam e que se apresentam ao longo de todo o Evangelho, chamando a atenção logo no início da famosa anunciação de Jesus a Maria, onde um espírito se lhe apresenta e diz ele: eu sou Gabriel. E assim, mostrando desde aí
essa tradição que existe das comunicações. Encontraremos inúmeras outras, inclusive falando diretamente sobre o tema de médiuns falantes, encontraremos o jovem, né, aquele que ao encontrar Jesus fala, na verdade, serve como instrumento para o Espírito que faz alguns questionamentos a Jesus. Então, inúmeros são os relatos que nos mostram. Não obstante, quando nós nos prendemos apenas às questões ou aos exemplos cuja raiz é religiosa, essa conclusão ela se torna um pouco tendenciosa, tendo em vista que vamos, como acreditamos, termos a tendência em dizer que tudo aquilo foi fato, sem procurarmos outras fontes, no qual, obviamente, elas já se apresentam. Com o desenvolvimento da ciência ao longo do tempo, e é importante dizer que ela não é pacífica neste quesito, mas o fato de não ser pacífica não significa que não haja ramos da ciência que defendem a tese. Lembremos que dentro de grupos de ciência há também a filosofia, ou seja, dentro de uma mesma questão há aqueles que defendem um ponto de vista, há aqueles outros que defendem outro ponto de vista, e ainda assim nós podemos dizer que de alguma forma cada um se apoia dentro de parâmetros que para aquele grupo se torna real. Então, dentro desse período, nós encontraremos experiências que nos falam dessa realidade do ser transcendente, em especial quando focamos no próprio ser encarnado, aquele que está na matéria. Assim, aquelas experiências chamadas de EQM, as experiências de quase morte, onde indivíduos se encontram em situações onde o corpo não tem condições de expressar-se, porque ali está numa UTI, com problemas, né, a nível cerebral e tantas outras situações que não teria a possibilidade dele ter contato com esse mundo exterior durante aquele período. E não são poucos os relatos que iremos observar de indivíduos que passaram a uma experiência da quase morte, em que eles muitas vezes conseguiram enxergar o próprio corpo, enxergar aqueles médicos com riqueza de detalhes, onde pode, de alguma forma, ao retornar o corpo, relatar as experiências que de fato aconteceram. Há outro grupo de indivíduos nessas experiências de quase morte que entram em contato com o mundo espiritual, segundo o conceito deles próprios, e retornam modificados, melhorados e podendo relatar de uma maneira muito clara toda a experiência que passaram enquanto afastados do corpo. Se não nos falha a memória, um neurocirurgião, Eben Alexander, escreve um livro onde narra sua experiência tendo a sua estrutura cerebral atingida por determinada bactéria. Ainda assim, segundo os estudos da neurologia, não podia ele ter essa condição, e ele demonstra, através do que relata, essa realidade do transcendente. Então é a primeira situação em que podemos dizer que nos aponta para a realidade dessa continuidade da consciência, porque o fato de ir e vir, podemos entender que isso nos aponta para que há um espírito, uma entidade, um ser, uma individualidade que não depende do corpo, mas que tem a liberdade. A segunda condição que poderíamos apontar, que muitas vezes se encontra essas pesquisas dentro do espiritismo, mas ela não pertence, mas sim a determinados ramos da ciência, como a parapsicologia, que faz as investigações também de determinados fenômenos, iremos encontrar as transcomunicações, onde determinadas vozes falam através de aparelhos, seja de rádio, de televisão, enfim, onde essas individualidades que já partiram, e uso o termo, né, esse partiram muito comum utilizado, que já deixaram o corpo físico e passam a se comunicar, trazendo informações e sendo reconhecidos esses fenômenos. Há diversos por aí onde basta pesquisar que iremos encontrar aqueles com patentes, ou seja, patenteado o fenômeno,
não repetimos, não é um fenômeno estudado única e exclusivamente no espiritismo, pode ser estudado por espíritas, mas não única e exclusivamente por espíritas. Então, é a segunda condição que nós encontramos nos apontando para essa realidade da continuidade desta consciência. A terceira situação seriam determinados tipos de sonhos. Sim, os sonhos que nos apontam tantas situações. Obviamente, nós não podemos classificar todos os sonhos como situações concretas. Não obstante a essa realidade, inúmeros são relatos também, inclusive da própria história, como lembramos a história do filho de Dante Alighieri, que vai, através de um sonho com o seu pai, né, que é exatamente o próprio Dante, apontando onde se encontrava o término da sua grande obra, a Divina Comédia. Assim, há pessoas que têm a possibilidade de deparar-se com indivíduos que frequentemente foram amigos, parentes, onde estes que se encontram no plano espiritual passam informações e solicitam que aquele que agora o visita, ou seja, que ainda está preso à matéria, ainda está encarnado, possa levar adiante essa mensagem, seja de conforto, seja de alerta, mostrando então que diante da execução, ou seja, comprometendo-se em passar o recado, quando vai a pessoa que lhe foi solicitada, essa pessoa fica surpresa com o conteúdo da informação trazida, porque frequentemente bate com determinadas situações ou fatos que a pessoa está passando. Mostrando então que não é um aflorar do subconsciente para o consciente, muito menos está preso a informações do dia a dia, onde a nossa mente ficou, vamos dizer assim, tomada por esta ideia e ao dormir expressou isso para a condição, para o nível do consciente. Não, são situações vivenciadas, onde o indivíduo consegue de fato, né, ter o contato com essas pessoas que já deixaram o corpo físico e a partir dali vão de fato expressar os seus desejos. A outra situação que nós podemos também averiguar, segundo aqueles estudiosos que nos apontam para a realidade da existência do espírito, são, ainda dentro do campo da psicologia, um dos ramos chamados das terapias de vidas passadas, advindas ou vinculadas à psicologia transpessoal. Ora, se o indivíduo ele aponta uma vida passada através daqueles estudos que são feitos ou que já foram feitos e continuam sendo, significa dizer que este espírito, durante um período que nós não podemos mensurar de maneira exata o quanto, houve uma existência anterior, passa um período na erraticidade e retorna à matéria pelo processo da reencarnação. Na medida em que se entende que houve essa existência anterior, é porque ele passou um período fora do corpo físico, obviamente na erraticidade, o que nos indica a existência deste espírito, dessa consciência extracorpórea e, obviamente, nos leva ao questionamento: ora, se conseguimos, através dessas situações que aqui falamos, de comprovar de alguma forma a existência de uma consciência extracorpórea, daquilo que nós vamos chamar no espiritismo de espírito, se há a realidade do espírito, há a possibilidade da comunicação. Pelos próprios exemplos que nós já citamos, começamos a perceber que há a possibilidade sim, porque afinal de contas, na experiência de quase morte, nos sonhos, nós iremos encontrar e nos deparar muitas vezes com indivíduos que lá se encontram, ou seja, este lá no plano espiritual. E nesse momento já conseguimos perceber que essa comunicação ela é feita. E aí retornamos mais uma vez ao contexto histórico, onde iremos perceber que na história de todas as culturas perceberemos situações, fatos, histórias que estão relacionadas à comunicação desses espíritos com os encarnados. No Velho Testamento nós encontraremos a pitonisa,
que falava, nós encontraremos na Grécia, nós encontraremos na própria Roma, ou seja, em todas as culturas, mostrando que esses espíritos têm a possibilidade de comunicar-se. É tão patente que o próprio Moisés, por sua vez, proíbe a seu tempo a comunicação, o que seria de estranhar, que proibir algo que fosse impossível de acontecer. Afinal de contas, seria no mínimo esquisito ele proibir aquilo que seria totalmente sem condições de que fosse fato, que se tornasse fato. Assim, a própria proibição já nos é um indício de que havia uma tradição dessa comunicação desses espíritos. O que modifica ali era qual o objetivo, diferente daquele que encontramos hoje na prática espírita. Mas as provas mais positivas, as provas mais patentes, apesar de todas elas serem válidas, o maior tratado que temos em relação à mediunidade chama-se o Livro dos Médiuns, no qual Allan Kardec, utilizando-se de uma metodologia, pôde averiguar esses indivíduos que passavam a fazer parte de um grupo no qual ele estudou, que são aqueles que tinham uma capacidade mais exacerbada de trazer a comunicação e de servir de ponte para essas consciências que se encontravam fora da matéria. A esse grupo de indivíduos, Allan Kardec chama de médiuns, intermediário entre essas duas realidades. Vale salientar que Allan Kardec cita de que todos nós somos médiuns em graus distintos e, de fato, nós podemos assim dizer, porque todos nós recebemos intuições, todos nós temos alguns insights e ideias que achamos que são nossas e muitas vezes é a influência desses espíritos. Daí porque, perguntando eles sobre a influência, esses luminares respondem que os espíritos influenciam a nossa vida a tal ponto que de ordinário são eles que vos, ou no caso, que nos dirigem. Então é através desse processo da intuição. No entanto, quando Allan Kardec, através do estudo desses inúmeros indivíduos que têm essa condição mais ostensiva, ou seja, de uma maneira mais positiva, mais patente, traz ele, então, classificação. Então, há os médiums onde todos se encontram, que é aqueles em que há essa mediunidade, onde podemos dizer mais dentro de um padrão convencional, onde todos recebem as intuições, os insights, as ideias, e há aquele outro grupo de indivíduos que apresentam uma ostensividade, o que poderíamos apontar uma mediunidade para o trabalho de auxiliar os outros espíritos, aqueles que estão, inclusive, no plano espiritual sem ter consciência da sua própria realidade, além do que de outras situações que não nos cabe aqui estudar, porque não está relacionado ao tópico da nossa conversa. Então, dentro dessa realidade, esses indivíduos, Allan Kardec, repetimos, consegue trazer através de inúmeros estudos, e não só ele, inúmeros outros estudiosos do seu período, cientistas sérios, que ganharam um nome, que entraram para a história da própria ciência, conseguiram averiguar a realidade deste ser que transcende, do espírito, bem como da possibilidade da comunicação deles para com cada um de nós. E foi então havendo uma classificação dos tipos de intermediários que acontecem, ou seja, como esses espíritos utilizam essa aparelhagem, no caso de cada um de nós. Sabemos que na própria história da doutrina espírita começa com as batidas, depois com a cesta presa um lápis e posteriormente os próprios espíritos solicitam que o médium, o indivíduo fosse utilizado onde eles tomavam a própria mão. E do mesmo jeito que ele toma a mão, ele também tem a possibilidade de tomar o órgão que é mais fácil para ele frente àquele aparelho. É preciso entendermos que essa mediunidade ela vai se expressar naquilo em que o indivíduo apresenta o potencial do que é mais fácil
para ele, como espírito, utilizar-se do seu instrumento, que é o médium, para poder expressar a sua ideia. Então há aqueles da escrita, e no tópico que iremos falar, existem os médiuns falantes, em que estes espíritos tomam o órgão da fonação, para que possa expressar as suas ideias, aquilo que deseja falar. Abre-se então um leque de possibilidades e um estudo que deve ser feito baseado no Livro dos Médiuns e em outras obras sérias que falam da condição da mediunidade, onde indicamos frequentemente André Luiz e Manuel Filomeno de Miranda, que também nos traz riquezas de detalhes em relação a este fenômeno, não invalidando inúmeros outros autores que também contribuem para o entendimento desse mecanismo da fala. O que o Livro dos Médiuns nos adverte ou nos chama a atenção para determinadas características, e aqui nós iremos aproveitar para ler algumas partes neste quesito, neste item que nos foi solicitado, que seria o capítulo 14, o item 166, que são os médiuns falantes. Ele diz assim: querendo comunicar-se, o espírito se serve do órgão que se lhe depara mais flexível no médium. Aquele que o instrumento, e nós lembramos muito fazendo uma analogia com o instrumento de fato, um violino, um piano, ou seja, cada um deles traz uma característica. Então, o espírito encontra no seu instrumento aquilo que é mais fácil dele envolver para poder utilizar para passar a sua própria ideia. Sendo assim, aqui ele afirma, ele se serve do órgão que se lhe depara mais flexível do médium, o que é o mais fácil dele utilizar. O médium, geralmente, o falante, se exprime sem ter consciência do que diz. E muitas vezes diz coisas completamente estranhas às suas ideias habituais, aos seus conhecimentos e até fora do alcance de sua inteligência. Então, iremos observar, de fato, indivíduos que passam a levar adiante informações que sabemos, aqueles que convivemos com os médiuns, que eles não adquiriram ainda aquela condição tão profunda de pensamentos elevados, cuja amplidão e profundidade torna-se tão patente diante daquele discurso. Não só isso, eles muitas vezes não têm consciência do que falam. E aí muitas pessoas ficam numa dúvida de como é que pode então, porque ele pode falar coisas que não deveriam. E é interessante porque os espíritos narram de que quando há esse fenômeno, ainda assim o médium tem a capacidade ou a possibilidade de ter um controle sobre esse fenômeno. Caso contrário, nós estaríamos à deriva na mão de determinados espíritos. Então, a vibração do próprio médium, a educação dele e os valores elevados tornam-se elementos para equilibrar esse fenômeno. Porque se for tomado, vou usar o termo tomado entre aspas, por um espírito inferior no momento de uma desobsessão, apesar dele emprestar o corpo físico, o seu instrumento, mas com a possibilidade de que esse espírito ainda inferior venha a utilizar palavras infelizes, no momento em que, no caso, sendo ele inconsciente, ele se afasta do corpo físico, ou seja, quando o médium cede espaço para que haja comunicação desse espírito, a envergadura moral do médium controla o espírito inferior, de tal maneira que tem ele a possibilidade de não permitir que determinadas palavras e citações sejam feitas. No que tange aos espíritos superiores, não há essa preocupação, porque afinal de contas são superiores. Então é muito comum os médiuns falantes não apresentarem essa ideia plena. E aí ele continua, e nós separamos aqui. Raramente guarda lembrança do que diz. Então há médiuns que lembram, há outros que não. Nesses em nível inconsciente, frequentemente eles não lembram daquilo que falaram, ou vai lembrar de uma coisa ou outra. Mas é mais comum aqueles, nesse contexto do grupo de médiuns que perdem a consciência, que eles não lembrem.
Nem sempre, porém, é tão completa a passividade do médium falante. Alguns há que têm a intuição do que dizem, no momento mesmo em que pronunciam as palavras. Assim nós iremos observar, e ele aqui avisa que há um outro capítulo que irá falar desse tipo de mediunidade, onde há médiuns que têm a capacidade sim de entender aquilo que está sendo dito de uma forma leve e às vezes até patente, onde entra outro quesito da necessidade do médium preparar-se para o fenômeno. E essa preparação ela não se encontra apenas atrelada ao fato de, durante o dia, buscar descansar, de boas leituras, mas é um preparo constante, diário, de aprender a silenciar a própria mente, silenciar os próprios anseios, para que no momento do fenômeno ele silencie a si próprio, deixando que a ideia que chegue de fato seja do espírito comunicante. Então, com isso, nós observamos que é necessário para o desenvolvimento, para a educação da mediunidade, um esforço, uma disciplina que deve ser vivenciada cotidianamente e não apenas naquele momento. Caso contrário, o médium que traz muita ansiedade, que não consegue silenciar a sua mente, ele vai apresentar um caldeirão de palavras e de ideias, podendo, obviamente, mesclar entre a ideia do espírito e a dele. Então, essa condição, essa responsabilidade é do intermediário. E assim, nós observamos o que está escrito nessa passagem do médium falante, que são aqueles, repetimos, que servem de instrumento e a fala se torna o órgão mais flexível para a utilização desses espíritos para que o recado aconteça. Não obstante, nós gostaríamos de lembrar um detalhe para concluirmos a nossa fala, que o médium frequentemente ele está acompanhado das suas parcerias espirituais. A sua conduta, as suas ideias, os seus ideais de vida respondem por esse grupo de espíritos que partilham conosco a estrada evolutiva. Desta forma, torna-se ele influenciado, a tal ponto que são eles que vos dirigem, influenciado por espíritos benfazejos, superiores, o que o torna, então, um médium numa acepção muito mais ampla, que não é mais a questão da patência, de ser patente a comunicação dos espíritos, mas torna-se ele constantemente um intermediário de boas palavras. Ele se torna um médium falante, mas agora intermediário de valores e não apenas de comunicação dos espíritos. O que estamos querendo dizer é que num período como este que estamos passando, quantos estamos sendo médiuns falantes de conteúdos infelizes, quando deveríamos buscar a oração e a vigilância para nos tornarmos medianeiros, intermediários, falantes de conteúdos que nos elevam, estimulando as pessoas à tolerância, estimulando as pessoas à paciência, estimulando as pessoas ao perdão, à indulgência. Obviamente que há situações em que vamos sendo tomados por informações outras, através de outros médiuns falantes, porque se todos são responsáveis pelo que falam e pelo que fazem, estão sendo intermediários de valores. Obviamente, se buscamos manter os nossos ideais elevados, repetimos, espíritos benfazejos nos cercam e nós devemos manter a responsabilidade de levar adiante a ideia que advém deles. E essas ideias são todas aquelas que comungam com os exemplos de Jesus de Nazaré. Não nos tornemos amargos, não nos tornemos críticos, não nos tornemos pessimistas e dessa forma levemos adiante através de nossa fala essas situações que mostram o desequilíbrio que ainda vige no espírito de cada um de nós. Possamos nos elevar, buscarmos interagir com esses espíritos superiores e levarmos essas palavras de virtude, de consolação, de esperança e de paz, nos tornando verdadeiramente médiuns falantes
e que com certeza espíritos felizes irão nos cercar, porque encontrarão em nós um alto-falante da espiritualidade a espalhar palavras de alegria e fé. A todos um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz.